Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui novamente para ver mais uma parte da sintaxe. Dessa vez vamos falar dos tipos de predicado. Para a gente do oitavo ano é um assunto novo. Bom, vocês podem ter visto antes, mas não ainda no oitavo ano, certo? Primeiramente, o que é o predicado? O predicado é um termo essencial da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito. E de acordo com seu núcleo, pode ser de diferentes tipos. Na verdade, nós temos 3 tipos de predicado. O primeiro deles, predicado nominal. É aquele formado por um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Nesse caso, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito, certo? Exemplo, o menino parecia ansioso. Sujeito, o menino parecia verbo de ligação, ansioso, predicativo do sujeito. Então, ansioso caracteriza o menino, predicativo do sujeito, também núcleo do predicado nominal, certo? Esta comida está sem sabor. Esta comida é meu sujeito, está verbo de ligação, sem sabor, característica da comida, ou seja, predicativo do sujeito. Posso dizer que ele é núcleo do predicado nominal, normalmente o predicativo do sujeito é núcleo do predicado nominal. Bom, pelo menos é núcleo do predicado. E sem sabor, no caso, vai ser o núcleo do predicado. E a oração está sem sabor é o predicado nominal. Amar é viver. Amar, sujeito, é verbo de ligação, viver, está falando sobre amar. Então, é um predicativo do sujeito. Então, nesse caso, é viver, vai ser o nosso predicado nominal. Minha bolsa é essa. Sujeito, minha bolsa, é verbo de ligação, essa, predicativo do sujeito. Núcleo do predicado nominal. É essa, predicado nominal, certo? Nosso time acabou derrotado. Nosso time é o sujeito, acabou. Tá funcionando como verbo de ligação. Derrotado é o predicativo do sujeito, porque está ligado ao nosso time. Os alunos continuavam desconfiados. Os alunos é o sujeito, continuavam, está sendo verbo de ligação, desconfiaram está relativo aos alunos. Então, predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Continuavam desconfiados, predicado nominal. Ele ficou sensibilizado. Ele, sujeito, ficou verbo de ligação, sensibilizado, está se referindo a ele, predicativo do sujeito. Também núcleo do predicado nominal. Ficou sensibilizado, predicado nominal. A notícia é terrível. Sujeito a notícia é verbo de ligação, terrível, predicativo do sujeito. Aqui também, como ele é predicativo do sujeito, ele é núcleo do predicado nominal e é terrível, predicado nominal. Bom, o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Lembrando que verbo transitivo é aquele que pede complemento e o intransitivo é aquele que não pede complemento, tá certo? Tanto faz. Eles podem ser núcleos do predicado. Sempre que eu tiver coisas importantes até agora que a gente viu. Quando a gente estava estudando o predicado nominal, a gente viu que sempre que eu tiver um predicativo do sujeito, ele vai ser núcleo do predicado. E aqui, no predicado verbal, a gente vai aprender que sempre que eu tiver um verbo transitivo ou intransitivo, ele será núcleo do predicado. Exemplo, a menina adora doce. Bom, no caso, adora é o verbo transitivo, quem adora, adora algo, é um verbo transitivo direto, e ele é núcleo do predicado verbal. A menina, aí tem alguma coisa, aí o sujeito no caso não existe, choveu muito. Então, aqui eu tenho o choveu como verbo intransitivo, e muito é só para intensificar o verbo. Então, choveu é o núcleo do predicado verbal também. João gosta de Maria. Gostar, verbo transitivo indireto. Gostar de alguém ou de algo. Núcleo, como ele é verbo transitivo, então, núcleo do predicado verbal.
Os cães andaram pelo gramado. Também andaram. Núcleo do predicado verbal. O professor corrigiu as provas. Corrigiu também, núcleo do predicado verbal. Certo? Sempre que tiver verbo transitivo, direto ou indireto, ou verbo intransitivo, eles vão ser núcleos do predicado. E como é que vai ser como é que vai ser o predicado verbo nominal? Ele tem dois núcleos. Um é um verbo, que vai ser transitivo ou intransitivo. E o outro é o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Vamos ver. Primeiro tipo, coloquei aqui predicado verbo nominal, formado por verbo intransitivo, ou seja, aquele que não pede o complemento, mais predicativo do sujeito. Exemplo, Pedro saiu contente. Pedro é o sujeito, saiu é o verbo intransitivo, contente é o predicativo do sujeito. Núcleo do predicado, saiu e contente, são dois núcleos. Professor, se eu tivesse mais, Pedro saiu contente de casa. O de casa era só um acessório, continuava a ser o núcleo do predicado, o verbo sair e o predicativo do sujeito também, que é contente. Tem um núcleo do predicado que é um verbo, um núcleo do predicado que é um nome, então o predicado vai ser verbo nominal. José chegou cansado. Tem um aqui chegar, verbo intransitivo, não pede complemento. E quem é que está cansado? O José. Então, predicativo do sujeito. Núcleo do predicado. O núcleo verbal vai ser chegou, o núcleo nominal vai ser cansado. Ok? Depois, agora nós vamos ver os predicados verbos nominais, mas que a gente vai ter verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do objeto. Maria abriu o presente inesperado. Aqui nesse caso, eu vou ter dois núcleos. Abriu, que é um verbo transitivo, e inesperado, que está se referindo ao presente, que é predicativo do objeto. Então, os núcleos do predicado aí serão abriu e inesperado. Qual é o predicado? Abriu o presente inesperado. Núcleos, abriu, inesperado. Ok? Verbo, predicado, verbo nominal. A viagem deixava todos aflitos. Então, aqui, a viagem é o sujeito. Depois, nós temos deixava, quem deixa algo, ou alguém, no caso, todos. E aflitos, quem é que está aflito? Todos. Então, aflitos é o predicativo do objeto. Quais são os núcleos do predicado aí? A gente vai ter o verbo deixava, como núcleo do predicado, e vai ter depois, a gente tem a viagem deixava todos aflitos, a gente vai ter aqui deixava, que é o verbo transitivo, todos o objeto, aflitos, predicativo do objeto. Então, núcleos, deixava e aflitos. Predicado, deixava todos aflitos. Um predicado que tem um núcleo, que é um verbo, deixava, e que é um nome, aflitos, é chamado de predicado verbo nominal. O próximo, o próximo a gente vai ter predicado verbo nominal ainda, só que a gente vai ter um verbo transitivo, mas vamos ter predicativo do sujeito. João lia o documento ansioso. Eu vou ter aqui como sujeito o João, verbo lia, quem lê algo, então o objeto direto é o algo, que é o documento. Ansioso, quem é que está ansioso? O João é um predicativo, então ansioso é predicativo do sujeito. Quais são os núcleos do predicado aí? Lia e ansioso. Então, predicado verbo nominal. O próximo. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Os alunos observavam. Aí, os alunos, sujeito, observavam verbo transitivo. Quem observa algo, verbo transitivo direto. Qual é o algo? Aquela cena. Emocionados. Quem é que está emocionado? Os alunos. Então, predicativo do sujeito.
Então, eu vou dizer que aí o predicado é observavam aquela cena emocionados. Como tem como um núcleo verbal, que é observável, e tem um núcleo nominal, que é emocionados, a gente vai dizer que é um predicado verbo nominal. Bom, agora nós vamos fazer só uma atividade para poder ver se a gente entendeu direitinho, tá certo? Ele pede para a gente relacionar as colunas de acordo com o tipo de predicado de cada período. Bom, eu tenho primeiro, João adora doces, sujeito João, adora quem adora, adora. Então, no caso aí, é um verbo intransitivo. E doces é o objeto, então, eu tenho aí como núcleo do predicado o verbo adorar. Então, nesse caso, predicado verbal, ok? No outro, Pedro é inteligente. O que é que eu vou ter? Eu tenho Pedro, que é sujeito, depois tem um que é verbo de ligação, inteligente, predicativo do sujeito. Núcleo do predicado, inteligente. Tem um verbo de ligação, então, claro que o predicado aí, ele é nominal. C. João acha Pedro inteligente. João é o sujeito, acha, quem acha algo ou alguém, vai ser o Pedro, que é o objeto. Então, verbo achar um verbo transitivo direto. Inteligente, quem é inteligente? O Pedro, então, predicativo do objeto. Nesse caso aí, eu tenho dois núcleos, inteligente, que é predicativo, e acha, que é verbo transitivo. Então, predicado, verbo nominal, tá certo? Maria comprou um carro novo. Então, a gente vai ter aqui sujeito Maria, comprar, quem compra, compra algo, no caso, um carro. E aí, novo, ele vai estar caracterizando o carro. Então, tenho aí o verbo transitivo e tenho o predicativo do objeto. Nesse caso aí, tem um predicado verbo nominal. O dia está triste hoje. O dia, sujeito. Está, verbo de ligação. Triste, predicativo do sujeito. Então, sempre que aparecer verbo de ligação, a gente já sabe o predicado é nominal. Ok? Vamos lá, próximo. Nós temos aí. O show foi emocionante. A gente quer que assinale a única alternativa que apresenta predicado verbo nominal. Então, a gente aproveita e vai analisando as outras. O show foi emocionante, tem o show sujeito. Foi verbo de ligação. Emocionante, está caracterizando o show, predicativo do sujeito. Então, o predicado aí é nominal. Gustavo gosta de pipoca. Tem o sujeito Gustavo. Depois, gosta, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. De pipoca é o objeto indireto. Nesse caso, predicado verbal, que é o verbo gostar. Ou, no caso, núcleo, né? O predicado mesmo é gosta de pipoca. Fernanda chegou cansada. Fernanda é o sujeito. Chegou, quem chega, chega. Verbo intransitivo. Cansada, quem tá cansada? A Fernanda. Então, predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo intransitivo, mais predicativo do sujeito, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Mônica é muito comunicativa. Mônica, sujeito, é verbo de ligação. Quem é comunicativa? A Mônica, predicativo do sujeito, desse comunicativa. Bom, se eu tenho no predicado verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Trovejou muito. Aí, nesse caso, a noção não tem sujeito. Trovejou é um verbo intransitivo, quem troveja, troveja, na verdade, é um fenômeno da natureza. E muito tá só sendo um advérbio. Então, não pode ser também nada relativo ao predicado. O único núcleo desse predicado aí é trovejou, que é um verbo intransitivo. Então, predicado verbal. O item correto seria o item C, é o único que é verbo nominal. A outra questão. Nosso filho chegou atrasado. O predicado é nosso filho, sujeito. Chegou. Quem chega, chega. Atrasado. Quem é que está atrasado? O nosso filho. Então, aí, no caso, ele é o predicativo do sujeito. Se eu tenho o verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, tenho dois núcleos de predicado.
Então, o predicado é verbo nominal. E a última? O predicado é nominal em, exceto... Bom, na verdade, a gente vai ver aí que nós temos 3 predicados nominais e temos um que não é. Os passageiros ficaram assustados. Nesse caso aí, ficaram funciona como verbo de ligação e assustados é o predicativo do sujeito, predicado nominal. O planeta podia ser tranquilo. Gente, locução verbal, isso engana muita gente. Numa locução verbal, o que vale é somente o segundo verbo. O primeiro está lá só para auxiliar. Verbo ser, verbo de ligação. Tranquilo, predicativo do sujeito. Também o predicado é nominal. Zé Maria não estava sóbrio. Estava é um verbo de ligação. Sóbrio, quem é que está sóbrio? Zé Maria. Predicativo do sujeito. Então, predicado nominal. Você acha a Júlia bonita, mamãe? Então, aqui, você é o sujeito. Acha, quem acha algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto. Que no caso, o objeto é a Júlia. E quem é bonita? Júlia, predicativo do objeto. Temos aí 2 núcleos de predicado, acha e bonita. Então, nesse caso aí, o predicado é verbo nominal, tá certo? Bom, a próxima aula a gente vai se ver pessoalmente, assim, não pessoalmente, mas pelo menos a aula vai ser online, a gente vai poder se falar um pouco, tirar algumas dúvidas e fazer algumas atividades sobre o assunto, tá bom? Por enquanto é só. Um ótimo final de semana para vocês.